Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida Plena aqui pela Constante TV. A Constante TV é uma missionária, é uma TV missionária e você pode fazer parte dessa missão com a gente. E é muito simples. Se inscreva no nosso canal, nos marque nas suas redes sociais, ative o sininho de notificações, deixe pra gente uma mensagem, um comentário, uma sugestão de um tema e também compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com seu irmão em Cristo. Compartilhe que vai ser muito edificante, porque hoje nós vamos dar continuidade a um programa que nós já começamos, semanas atrás, com a Valéria Menezes. A Valéria é uma bênção, ela está com a gente para te abençoar, para contar uma história assim de superação, de fé em Cristo. E ela está aqui com a gente, aceitou nosso convite. Seja muito bem-vinda, Valéria. Pode ficar à vontade. Obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui novamente com você, Novamente. com vocês, né, que estão assistindo também o programa. Novamente, está sendo muito bom poder compartilhar. Valéria, a gente fez o primeiro programa, foi muito bom, mas foi só um pouquinho, né, porque é um tempo corrido. E a gente falou um pouco sobre a tua maternidade, a tua formação, o teu tempo aqui em Manaus, maternidade. A gente falou sobre o Marcel. E a gente deu início, assim, a uma conversa sobre o diagnóstico do Marcel. Né? Você falou um pouco sobre glaucoma bilateral e, assim, a fila para transplante. Você pode... a gente vai continuar essa conversa, então você pode ficar à vontade. Isso, a gente passou por todo esse processo, né, inicial de diagnóstico do glaucoma congênito bilateral, que foi o primeiro diagnóstico que a gente teve, e a gente precisou fazer transplantes de córnea nele, porque as córneas já vieram com edema. Ele fez alguns e depois a gente parou de fazer, porque quando a gente fazia dava rejeição, era muito sofrimento, para inclusive muito pouco pequeno, benefício. Né? Ele era muito pequeno, muito bebê ainda. E a gente resolveu, falou, não, olha, ele não é só olho, né, não é só a questão da visão, a gente precisa trabalhar toda a questão de desenvolvimento dele, ele sem tanto sofrimento, sem tanto peso. Então a gente deixou de lado essa questão dos transplantes de córnea. Só que, e aí dentro desse desenvolvimento dele, ele continuava fazendo as estimulações dentro do Centro Especial para Pessoas com Deficiência Visual, que nós temos aqui, que foi logo que ele nasceu, depois que ele foi diagnosticado com o problema, com a situação, né, do glaucoma, ele já foi indicado para ir fazer uma estimulação precoce, que chama, que é de 0 a 4 anos, lá nesse centro especial para pessoas com deficiência visual. Então ele chegou lá, na verdade, com 3 meses, um bebezinho. E a gente começou, o momento em que a maioria das mães está nessa fase tão maravilhosa de amamentar, de passear com o carrinho embaixo do prédio. Aqui temos muitos prédios, né, os apartamentos, e eu não estava vivendo esse momento, né? O nosso momento era de estimulação visual, era de levar para que ele pudesse se desenvolver melhor. Ele tinha uma baixa visão, que era 30% de visão, então a gente precisava estimular o máximo possível. Só que dentro desse crescimento dele no centro com outras crianças da mesma idade, os pares, eu via uma diferença de desenvolvimento. E eu comparava não com crianças típicas, eu comparava com crianças com glaucoma congênito bilateral como ele. E eu ficava estranhando, e mãe tem muito esses feelings, né? E eu olhava, ué, mas por que? Fica observando por que aquele menino que tem a mesma idade dele, tem a mesma condição de glaucoma congênito bilateral, já está falando, interage com o pai, vem com a camisa do time de futebol do pai. E o meu filho não tem interação, ele não fala. E por volta isso já de um aninho e 3 meses, ele não falava nada, e eu comecei a desconfiar, levei ele em fonoaudiólogo, e eu lembro que a fonoaudióloga que o atendeu na época falou, mãezinha, isso é normal, tem crianças que tem seu tempo. Demoram mais, cada criança tem seu tempo, tem crianças que demoram mais a falar. E assim, a gente se depara muito com esse tipo de uma fala. Abordagem, né, estranha às vezes. E que muitas vezes, no nosso caso, atrapalhou,
porque retardou um possível tratamento e um melhor prognóstico para ele. Então ela nos enviou para casa e disse: não, daqui a 6 meses, por aí você 6 volta. meses. Que aí a gente reavalia. E aquilo me incomodava muito, né? Então a gente começou a ver essas diferenças e o Marcel, ele tinha, dentre essas questões de não falar e tudo, não interagir com as outras crianças, ele tinha um movimento que a gente chama que é flapping, que é em flapping, que é esse movimento com a mão, ele ficava balançando as mãos. E muitas vezes as pessoas diziam: ah, mas é por conta da deficiência, da baixa visão, da deficiência visual. Porque ele faz sombra e luz, porque quando ele faz isso, existe uma sombra e uma luz. Então, a questão da deficiência visual também atrapalhava, de certa forma, um diagnóstico do autismo. E aí a gente foi lidando com isso, atrasou bastante o diagnóstico. Quanto ele foi tempo, ter um mais ou diagnóstico menos? tardio. O Marcel, ele foi ter um diagnóstico fechado mesmo com quase 8 anos de idade. E que hoje em dia isso é inviável, praticamente. Porque também chegou num ponto em que eu falei: olha, ele já estava nesse ínterim, nesse momento, a gente não estava simplesmente esperando. Sim. Mesmo sem um laudo, nós estávamos fazendo todas as estimulações, procurando, a gente foi neurologista, que é interessante, a própria pediatra, né, que nos acompanhava, ela estava sempre vendo essa questão das metas, né, de desenvolvimento. E a gente procurou psiquiatra, procurou neurologista, a gente foi em fonoaudiólogo. E você começa a ter contato com outros pais, outras famílias que te indicam um profissional, te indicam outro profissional. Então, mesmo a gente não tendo um diagnóstico ainda fechado, a gente não ficou sem estimular. Ficou parados, né? Não ficaram sem parados. procurar. Não ficou parado. E é o que eu digo, não pode ficar parado, por mais que doa, né? Por mais que a gente... Ah, mas talvez não seja nada. A estimulação em si, você não vai perder nada se você já for fazendo. Porque se amanhã ou depois isso não se consolidar, isso realmente, você não perdeu nada, você só ganhou. Eu acho que seu nesse filho caso, só ganhou. É pecar pelo zelo, não deixar de fazer alguma coisa. Exatamente. Então a gente tinha todos esses atendimentos para que ele pudesse ser estimulado, e aí realmente depois teve o laudo do autismo, que foi o segundo laudo então que a gente teve, quer dizer, não era mais só a questão da deficiência visual, agora tinha um segundo laudo. E a gente continuou, eu costumava dizer e a gente usa muito esse termo, por aqui pelo menos, menino mochila, porque a gente carrega para tudo que é lado, né? Então os pais, eles têm muito isso: eu vou levar na fono, eu vou levar no terapeuta ocupacional, eu vou levar no neuropediatra, vou levar no psiquiatra, e a gente compartilha aquilo ali, né? Compartimenta aquilo ali e tal, e de um lado para o outro você não tem muito descanso. Às vezes o Marcel, ele não dormia a noite inteira, porque inclusive o autista, ele tem distúrbios do sono. Sim. Então isso era uma das características que o Marcel já tinha desde bebê, e a gente não imaginava, porque quando bebê, né, confunde, às vezes não dorme porque é bebê. Sim. Só que essas fases do sono não passavam, então era mais uma característica. Ele continuava sem dormir a noite inteira. Então é mais algo que é para que as pessoas fiquem atentas. E às vezes, e no outro dia tinha que levá-lo para as terapias, tinha que levar para os atendimentos, e então isso nos deixava muito exaustos, realmente. Então não era fácil. Ele tinha, quando pequeno, ele tinha muito mais crises comportamentais, então a gente tinha que lidar com isso todos os dias. Então eu costumo dizer que muitos pais típicos, eles... eu não durmo, eu tô sem dormir, né? Que acabam de ter filho e tudo. Mas essa fase passa para você, né? Mas para a gente, muitas vezes, não passa. Então, Marcel, eu passei mais de 20 anos praticamente sem dormir. E a gente sabe, inclusive por pesquisas, que a privação de sono, ela é comparada a uma tortura. Ela é muito uma tortura de guerra, ela é usada. Ela é muito prejudicial. Não tem um sono reparador, né? Então, você amanhece exausto. Não tem. E ele, e a pessoa, a criança, o adolescente, enfim, ele não fica sonolento, ele fica mais irritado, ele fica hiperativo.
pela privação do sono. Então, isso é uma bola de neve que vai te engolindo, sabe? Então, Uhum. a gente fica ali tentando achar uma medicação que dê certo, aí dá um efeito paradoxal, um efeito que não era para dar, deu, então aí você tem que trocar a medicação. E a gente lidou com isso e lida com isso até hoje. Né? E aí, em 2023, já a mais Pertinho, próximo né? de aqui, a Bem gente dá ali. um salto, Uhum. a gente vai dar um salto nessa linha de tempo. Certo. Eu estava sozinha com ele em casa e meu marido trabalhando. Ele tem uma crise convulsiva. Ele nunca tinha tido uma crise convulsiva. Ele bateu a cabeça, ele caiu, bateu a cabeça e eu sozinha com ele, ele naquela situação. Eu saí correndo ainda, tentando bater nas portas dos vizinhos e não tinha ninguém. Imagino. Voltei ligando para o meu marido, ligando para ambulância, para bombeiro, para SAMU, enfim. E levamos para o hospital depois, e ele foi depois diagnosticado com epilepsia. Então veio a terceira onda, o terceiro diagnóstico. E Uhum. já por um consenso mundial, de acordo com o Ah, uma neuro que atendia porcentagem, meu né? filho, é uma porcentagem muito alta Eu dos acho que é de autistas terem essa 40%, comorbidade. né? Uma porcentagem 40%, alta. um quarto, em torno disso, é uma porcentagem alta. Por um consenso mundial, já se sabe que teve a primeira crise, então eles já laudam, já entram com a medicação para evitar que ele já venha tendo outras Sim. crises. E foi o que aconteceu com a gente. Eu achava que ele tinha, entre aspas, escapado desse laudo, porque Uhum. ele já era um rapaz de 23 anos. Normalmente isso se manifesta na primeira infância, logo cedo, e ele já adulto, né, com 23 anos. Uhum. Então, assim, foi mais um baque pra gente, foi muito difícil a gente lidar com mais esse laudo, Eu com imagino, mais essa Glória. situação. Então, o Marcel não foi um caminho muito fácil desde então. Mas em tudo a gente tem visto a mão de Deus realmente conduzindo, porque a gente consegue chegar nos atendimentos, consegue chegar a um laudo e ter um atendimento para ele e que a gente pode também ajudar outras pessoas a entenderem, né? E a gente pode ajudá-lo também nisso. E tudo isso a gente vê Deus trabalhando na vida de vocês, porque vocês pais, cuidando do filho, mesmo não tendo um diagnóstico fechado, por exemplo, do autismo, vocês investiram em tentar não deixar que, se houvesse alguma coisa, já pensando lá na frente, provavelmente, se houvesse alguma coisa, não ia ser por falta de esforço de vocês, né, de amor, porque isso é Isso. cuidado. E é interessante, é, e é interessante porque mesmo em meio a tanta dor, né? Porque cada diagnóstico desse carrega uma dor muito grande. E cada diagnóstico desse, nós passamos por um luto. E é literalmente, é do luto à luta que a gente fala. Cada diagnóstico desse nos leva um tempo para digerir, para a gente aceitar, e então a gente conseguir lidar com tudo isso. E então não foi fácil. A gente continuou realmente com o apoio da família, com apoio realmente do que a gente podia ter como recurso E e não tem também, jeito, né, principalmente, Valéria? Deus na nossa vida. Tem que ter uma rede de apoio, né? Não, não tem como. Tem que ter a Não tem família. A como, família não se tem como. envolve por completo. A família e a família cristã também é Sim. muito importante. Porque o Marcel, há pouco tempo, ele passou por momentos de crise muito forte, até que a gente descobriu que ele estava com crise de otite e sinusite crônica. Então Uhum. você veja como é delicado isso, o que é você sentir dor e você não conseguir dizer que você está com dor. Então, Sim. isso me emociona muito, porque é como se você estivesse preso dentro de você e você quer dizer que você está com dor e você não consegue. Então, você vê seu filho, e o Marcel ele passou por períodos de autoagressão muito fortes, da gente ter que fazer contenção física, para que ele evitar com que ele se machucasse mais, porque ele se machucava demais, principalmente nessa região do rosto. Uhum. Ter que colocar capacete. Então, isso, para pai, para mãe, é uma dor muito grande e uma sensação de impotência mesmo. Impotência, né? E de muitas vezes, sabe, André, a gente olhar e clamar mesmo para Deus e falar, por que, né, isso, sabe, vem com a providência, porque ele se machucava demais. E nesses momentos, eu tinha uns amigos que
era uma rede de transmissão que eu tenho até no meu celular, em que nesse momento, muitas vezes, eu só conseguia enviar uma palavra: orem, ou então crise, e todo mundo começava a E orar você já e era já entendida, interceder, e a né? gente ali, é algo que ela transcende realmente o entendimento, vai além do nosso entendimento, sabe? É Uhum. isso que é corpo. Então as É, pessoas já se colocavam nessa posição pela gente. Isso que é importante, essa rede. é verdade. Quando a gente vai a Cristo, a gente ganha essa família. Quando a gente ganha essa família e a gente, do nada, tu vê pessoas que você recebe de pessoas que você nunca viu na vida. Olha, eu tô orando por você. Além daqueles que você já conhece, né, que você ama, quando você já cresce numa igreja, deve ser maravilhoso. A gente não é nosso caso, não foi no meu caso. Mas quando você recebe de pessoas uma oração, uma palavra, sabe, que você está orando por você, que lembrou da sua filha, que lembrou do seu filho, que está orando por você, é um bálsamo, Valéria. É um bálsamo, né? É, não Eu é? não É tô sim, sozinha. é um presente É de um Deus. Ele presente. se faz presente através do corpo mesmo. Então, é algo que é muito precioso. Nesses momentos, eu tô passando por uma crise muito grande. Eu não tenho como Uhum. sair nesse momento dela, mas eu não estou sozinha, né? É E Deus se verdade. faz presente através dos irmãos, Dos das irmãos. pessoas também. Não é que a nossa vida seja sempre boa, vai ter esses momentos, né? A própria Bíblia diz: você vai ter problema, mas quando você tiver, eu vou estar junto. Então é É isso que tem feito verdade. diferença na nossa vida. É verdade. Valéria, a gente vai chamar rapidinho o intervalo, mas daqui a pouco a gente vai dar continuidade nessa conversa. E eu quero fazer uma perguntinha para a Valéria. E você que está nos acompanhando, continue com a gente. Seja muito bem-vindo se você está chegando agora. Conheça a Constante TV, a gente tem uma grade extensa de programas que podem te edificar e te encher de conhecimento e te emocionar também. E dá um pulinho na nossa playlist. Não esqueça de compartilhar, de fazer sua inscrição, de ativar o sininho de notificações. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Vida Plena. Mais uma vez você com a gente, muito obrigada por permanecer conosco. Não esqueça, a gente repete o tempo todo, mas é porque é uma bênção que você possa fazer sua inscrição, ativar o sininho de notificações, compartilhar e estar conosco, né, conhecendo ainda mais a programação da Constante TV. Seja muito bem-vindo. E hoje nós estamos dando continuidade ao programa Vida Plena com a Valéria Menezes. E o nosso tema hoje é falando sobre inclusão, famílias atípicas, um chamado para a igreja. E a Valéria está com a gente, né, Valéria? Para falar um pouquinho sobre isso. Isso. Falar um pouquinho mais, né? Isso. Isso. Valéria, nessa tua Continuamos caminhada, conversando. nessa tua caminhada eu creio que você já falou um pouquinho, é uma jornada difícil, mas graças a Deus sua família está aí com você, você tem todo o apoio, toda a rede de apoio, mas você, nessa tua jornada, conta pra gente um pouquinho do que você tem visto e do que trouxe para você, assim, do que você pôde fazer, algo mais para ajudar as famílias, além, claro, do Marcelo. Isso, ao longo dessa minha jornada, indo em centros especiais, em locais de terapia também, eu costumava sempre ter muito contato com famílias atípicas também, e o que a gente nota é que a maioria das vezes os pais, homens, né, o pai, ele não fica. Normalmente ele vai constituir outra família, ele abandona aquela família, ele não consegue segurar o dia a dia que é pesado, que é difícil, e normalmente as mães ficam sozinhas. Então, a grande maioria que nós vemos, e nós oramos para que isso mude, a gente quer muito que essa Amém. realidade já não seja nem tanto assim, mas a grande verdade é que nós vemos muitas mães solo, muitas mães sozinhas, e que ainda se sentem culpadas por terem tido um filho com deficiência. Então, um exemplo é quando a gente estava no centro especial, muitas vezes a gente estacionava, meu filho ia para o atendimento e meu marido ia para a parada de ônibus esperar mães que chegavam, um filho nos braços, carregando, vindo de ônibus de muito longe. Nós temos aqui cidades satélites ao redor de Sim. Brasília, então são cidades longe, distantes daqui do centro, do plano piloto.
E meu marido ia para lá para receber essas mães, carregar essas crianças até o prédio, até o centro especial, para ajudar de alguma forma. Então, graças a Deus, e eu honro aqui meu marido, o Antônio, Amém. Glória a porque ele Deus. é um pai que ficou. Ele faz o papel dele de sacerdote do lar, ele faz o papel dele de pai, realmente. Eu digo, ele não me ajuda, ele faz o papel dele realmente. E ele tem um amor muito grande pelo filho, ele faz tudo, ele dá conta de tudo. Então, é um companheiro realmente. Amém, E Valéria. eu honro a vida dele, mas eu sei que existem muitos casos bem diferentes do meu, em que mães lutam sozinhas, seus filhos crescem e essas mães estão exaustas, estão sem nenhuma rede de apoio. E vendo tudo isso, a gente começa a se movimentar, sabe? E para mim a estrada foi uma coisa muito natural. Eu não consigo nem te dizer assim, olha, em tal marco, em tal ano, eu resolvi que eu ia fazer isso. Quando você Foi uma coisa muito natural percebeu, e já estava lá dentro, já eu já estava estava totalmente envolvida. envolvida. É Isso uma é as bênção. coisas que Deus faz mesmo, É. né? Então, eu fui estudar Libras, a língua brasileira de sinais. Meu filho, ele é não verbal, ele não consegue falar. Então, eu falei, poderia estudar a língua brasileira de sinais para dar uma comunicação alternativa para ele. De alguma forma, ele aprender um sinal ou outro. Talvez não como uma língua, na época eu pensava muito isso, talvez não como uma língua, porque a língua brasileira de sinais ela é uma língua, ela não é uma Uhum. linguagem, ela é uma língua como o português, como o japonês, cada país tem a sua língua de sinais. Se você Uhum. fala, você é bilíngue, assim como inglês, alemão, enfim. Mas talvez, quem sabe, eu conseguisse adaptar esta língua para uma linguagem ensinando alguns sinais adaptados para o meu filho, em que se ele fizesse, por exemplo, batesse na mão de alguma forma, porque o sinal de banheiro, a configuração é aqui. Mas se Uhum. ele fizesse só assim, ele não conseguiria fazer assim, de Sim. repente, mas se ele fizesse assim, eu falaria, Andréia, olha, se ele fizer assim, é porque ele quer o banheiro. Então você já seria uma comunicação. Então eu Deixa eu comecei te a estudar a perguntar, língua brasileira. Diga. essa a vontade, ou a iniciativa de estudar a língua de sinais, ela partiu de você mesmo para tentar ajudar o teu bebê, Isso. ou veio de alguém que diga, olha, talvez, ou foi como mãe, você vendo toda a dificuldade ali de comunicação, você está acompanhando, você pensando e orando a Deus, de alguma Isso, não, forma. numa conversa com as professoras dele, a gente Uhum. chegou, não, a gente podia arrumar e elas também, olha, por que não a língua brasileira de sinais? Eu falei, olha, pode ser uma boa mesmo, e a gente foi compondo, o que é importante os É profissionais também importante, muito. estarem pensando em estratégias para alcançar seu filho, seja nas escolas ou nas clínicas, né? É muito importante essa parceria com os profissionais também. E entender que, sim, eles são capazes, por que não tentar? Né? A gente não pode dar limites antes de tentar, a gente precisa oferecer tudo, ofereça tudo para o Tudo. seu filho. É verdade. O que ele vai absorver e conseguir usar, a gente coloca na mão de Deus. Os frutos é Deus, é sobre isso, sabe? A Uhum. gente não pode limitar e já partir do princípio de que eles não são capazes. Então, eu comecei a estudar a língua brasileira de sinais, só que eu me apaixonei pela língua brasileira de sinais de uma forma que eu acabei fazendo até pós-graduação em língua brasileira de sinais. Que E bênção. depois eu fui estudar em São Paulo sobre surdo-cegueira e me formei em guia e intérprete para surdo-cegueira, que é diferente da Libras. Você usa uma das formas, a Libras é usada dentro da surdo-cegueira, mas a surdo-cegueira ela é uma condição única. E ela Uhum. tem vários tipos de comunicação, desde uma fala ampliada, uma libras tátil, tadoma, existem o braille na palma da mão, a escrita na palma da mão, então tem várias formas de comunicação. Porque além dele não escutar, ele não enxerga. Então, se eu estiver fazendo libras pura como para um Uhum. surdo, ele não está enxergando. Então, eu preciso usar Sim. outras alternativas. Então, eu fui estudando, fui me aprimorando, fui lendo e entendendo mais sobre o autismo, sobre as atipicidades, sobre a neurodivergência. E consegui ensinar algumas pequenas coisas para ele, mas a questão do autismo limitou um pouco mais. Sim. Mas aí eu comecei a interpretar na igreja também, para os surdos, para a comunidade surda. Então, eu tenho muitos amigos da comunidade surda. E também faço trabalhos também para a TV Senado
como intérprete de Libras também para a TV Senado, aqui em Brasília. Então, foi uma área que se abriu também na minha vida e que eu amo muito, é uma parte Que muito importante bênção. da minha vida. Então, o Marcel, ele me trouxe isso também. A gente conseguir, aquela história do bem-vindo à Holanda, é você Uhum. conseguir se reestruturar, ressignificar e conseguir ver beleza onde você não conseguia, você não conhecia, você não entendia. Então Uhum. você começa a ver que existem outras possibilidades, sabe? Mas não é fácil, Não, não é fácil, ainda assim não é fácil, mas é possível. é verdade. Como é que Deus ele nos molda, né? Nos capacita, nos faz ver coisas que antes a É, gente nem pensaria, mas Ele abre nossos olhos, né? Que Deus ele amoroso, faz, ele Deus amoroso. direciona, ele nos mostra, e a gente, com isso, consegue ajudar outras famílias também, porque aí você começa a, a acessar, por exemplo, a própria comunidade surda, que tem dentro da comunidade surda as suas dificuldades de comunicação, barreiras de comunicação. Então, você é canal de comunicação para as pessoas com deficiência auditiva também. Uhum. E você começa a ver que Deus pode te usar de outras formas, sabe? Então, com a E na vinda do nossa meu filho, Deus me deu comunidade, um né? propósito. E na nossa E na nossa comunidade, comunidade, igreja, de direcionar, de orientar como a gente pode abraçar esses nossos irmãos, né? Como a gente estava até conversando em exatamente, off, de como eles podem, como a gente pode. Você fala que você é melhor do que eu para falar. Pode falar, Valéria. o chamado é o que eu digo, com o Marcel, Deus me deu um propósito. Com o nascimento, com a chegada do meu filho, Deus me deu um propósito. E o que eu vejo é o chamado de Deus para a igreja, não apenas para acolher as pessoas com deficiência, porque durante muito tempo a igreja ela também via a área da deficiência, de qualquer tipo de deficiência, como uma área assistencialista. E nós não podemos ver a pessoa com deficiência como um projeto social, como um assistencialismo. Eles são filhos de Deus, né? Deus os criou. Então, e Deus deu a eles também dons, assim como nos deu. E eles são plenamente capazes de contribuir para o reino, assim como nós. Então, na minha visão, é que as pessoas com deficiência elas possam estar na igreja num contexto de igreja, de ser igreja. E que as pessoas que convivem com a pessoa com deficiência visual entenda que ela está ali com o mesmo direito, digamos assim, do que Uhum. eu e você, do que ela. De contribuir, de liderar, muitas vezes, de ser discipulada, de discipular. Muitas vezes nós temos a ideia de que a pessoa com deficiência, você vai chegar, ou uma pessoa vai chegar numa família atípica, sempre para abençoar, sempre para dar uma palavra de conforto, sempre para dizer algo bonito, porque, nossa, tadinha, essa família sofre, essa família precisa. Então, sim, é uma vida difícil, é uma vida pesada, mas nós também somos capazes de abençoar a vida de alguém. Nós somos capazes de ministrar sobre a vida de alguém, É sobre verdade. liderar determinadas áreas. Inclusive, meu filho, muitas vezes na igreja, as pessoas olham para ele e se sentem abençoadas pela vida dele. E ele, sem dar uma palavra, ele consegue tocar vidas ali. Então, muitas vezes ele está no louvor, ele está ali no contexto da igreja, ele fica dançando no ritmo da música, ele fica dançando, e sorri, demonstrando o prazer dele de estar na Prazer presença de estar Deus, do ali, jeito né? dele. E a gente não pode o que? Limitar a, em como o espírito fala ao espírito do Marcel ou de qualquer outra pessoa. Porque quem somos nós para saber, né? Então, é o que eu costumo dizer. O Espírito Santo, ele fala como o Marcel entende, a língua do Marcel. Então ele fala o espírito do meu filho. Isso eu tenho plena convicção. Então, eu digo que o Marcel foi um missionário na minha vida, sem dar uma palavra, sabe? Porque ele consegue
e faz isso para outros irmãos que já deram testemunhos a respeito de vê-lo ali no contexto da igreja, que se sentiram, nossa, eu gostaria de adorar e de louvar como o Marcel faz, ele é tão livre, ele sorri, ele pula, ele dança, e do jeito dele, a gente vê ele adorando ao Senhor. Então, nós precisamos partir deste princípio de que eles têm todo o direito de estar em qualquer local ali na igreja. Eu não consigo ver ter uma ideia de uma inclusão em que nós tenhamos que ter uma sala separada para pessoas com deficiência. Não. Nós precisamos entender que eles são corpo, como nós somos. Eles precisam interagir com todo mundo. Eles precisam estar onde eles queiram estar. É óbvio, nós vamos passar por adaptações, por uma mudança de cultura. Eu costumo muito usar, transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente. A igreja, ela precisa ter uma mudança de cultura. Antes de qualquer estrutura maior, a igreja precisa transformar uma mentalidade, uma cultura que está muito arraigada, sabe, de que as pessoas aprendam a receber as pessoas com deficiência de uma forma mais orgânica, mais natural. Que a gente possa ser uma igreja de inclusão e não uma igreja com inclusão. Uma igreja de inclusão que vive organicamente isso. E nós temos umas fotos do Marcel na igreja. Vamos ver se Sérgio Mateus passa pra gente umas fotos. E ele gosta de viajar também, né, Valéria? Vamos ver. Gosto de viajar. Ele está um tempinho sem viajar por conta daquelas crises, né, que ele teve, mas ele ama água, mar. Nossa, como ele gosta. Nós temos umas imagens que você nos enviou do batismo dele na igreja. Conta pra gente como é que foi. Ah, sim. Então, o batismo do Marcel foi algo que foi em 2023, em novembro de 2023, antes de eu ter conseguido, inclusive, fundar o Ministério de Inclusão junto com o pastor da nossa igreja. Mas a gente conversando, eu manifestei com o pastor a vontade, então, de que o Marcel pudesse ser batizado. Eu estava com isso. E eu usei, e uso até hoje essa frase que eu usei logo na primeira conversa com ele sobre isso. Pastor, eu gostaria muito que meu filho tivesse lugar à mesa. Porque, para mim, todas as pessoas têm lugar à mesa. E me doía muito em ver que meu filho, ele estava fora disso. Né? E nesse mesmo momento o pastor já começou a conversar comigo, e muito emocionado também, e apoiando esse grande sonho, e passou a ser o desejo dele também, né? Então, por isso que foi possível, a gente fez uma profissão de fé adaptada para ele, em que o pastor ele leu sobre o pastor John Piper, tem um artigo em que ele fala sobre o batismo de pessoas com deficiência, e em que ele diz que se a criança ou o adulto, enfim, o jovem, ele manifestar uma alegria genuína, ele mostrar isso em estar na presença de Deus, então seria assim importante considerar o testemunho de cristãos maduros próximos a essa pessoa, então preparar a liturgia e fazer o batismo. Então a gente se baseou muito nesse texto também do pastor John Piper, é muito interessante. E então a gente fez a profissão de fé, a família a gente fez até na casa do meu irmão mais velho. Isso, muito e cada legal. Um deu uma palavra a respeito do Marcel, em como via Deus na vida dele. E foi muito bonito também ver pelos olhos de outras pessoas o que eles viam no meu filho, como que eles viam Cristo no meu filho, sabe? Isso foi muito importante para a gente, essa possibilidade. A gente não quebrou regras, a gente não desobedeceu as regras da nossa própria denominação, mas a gente entendeu que realmente é como diz a nossa Constituição, né? Tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade. Porque equidade não é tratar todo mundo igualzinho. Não, a gente precisa adaptar de acordo com a necessidade de cada um. Isso é equidade. E foi realmente o que aconteceu com essa profissão de fé, e foi um marco para a igreja, realmente, o batismo dele. Foi um quebra de tabus, mudança de paradigmas. A igreja inteira se movimentou para esse dia.
o som ficou mais baixo, as pessoas em oração, e foi realmente um momento do céu na terra, assim, foi muito bonito, foi Que legal. maravilhoso. A gente E está graças passando a as. Deus o nosso pastor apoiou muito isso, sabe? E ele vestiu a camisa e graças a essa iluminação de Deus sobre a vida dele, ele abençoou a nossa vida e isso foi possível. Amém. A gente está passando as fotos, o pessoal de casa está vendo as fotos. E a gente vai dar continuidade à nossa conversa. Valéria, mas de novo, tem que chamar outro bloco, chamar o intervalo. Tá bom. E você que está com a gente, continue. Continue para ouvir um pouco mais do testemunho, da história da Valéria com seu filho Marcel, seu esposo, sua família. É edificante e é para que você seja edificado. Mas não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Vida Plena. Hoje nós estamos com um tema, dando continuidade ao tema de um programa passado, com a Valéria Menezes, lá de Brasília. O tema é Inclusão, Famílias Atípicas, um chamado para a igreja. A Valéria está nos contando a história dela, da família dela, toda essa jornada de fé, né, Valéria? De cuidado de Deus, de fidelidade de Deus, de consolo, de luta, mas de esperança também. E, Valéria, a gente voltando aqui, não sai daí, a gente vai voltar para o assunto da Valéria, para o nosso tema. Valéria, tu pode falar para a gente um pouquinho do batismo do Marcel, que foi toda essa movimentação da igreja, né? O que aconteceu depois disso? Isso, teve o batismo, que realmente foi um marco para a igreja, e foi um marco, inclusive, no ministério do pastor Felipe Simões, que é o meu pastor, que eu preciso honrar aqui a vida dele, porque fez toda a diferença na nossa história e na história de várias famílias atípicas que vieram depois disso. Ele me procurou depois disso, isso foi, o Marcel, ele batizou final de 2023. Só que no início de 2023, a gente voltando um pouquinho, Sim. O pastor tinha me procurado já para a gente montar, porque ele tinha um sonho de montar um grupo de apoio para familiares, para pessoas com deficiência. Então, sentamos os dois realmente ali no início de um sonho mesmo, não existia nada, eu costumo dizer onde só era mato, não tinha nada, e a gente começou a fazer esse grupo de apoio funcionar. Isso no início de 2023. E era cuidando de quem cuida. O grupo de apoio é isso. Não era para a pessoa com deficiência. Inclusive, a gente dizia, olha, nesse dia não é para trazer o seu filho, sua filha. Esse momento aqui é para cuidar de quem cuida. É para desabafo, é para orar junto, é para chorar junto. E aí, se são esses momentos, como é que eu posso me rasgar, falar, sofrer na frente do meu filho? Então, não é saudável que o meu filho vá comigo. Sim, então, verdade. Esse é o grande objetivo do grupo de apoio. E é um momento nosso para cuidar da gente mesmo, né? A gente passa o tempo inteiro cuidando de alguém. Então, esse grupo começou no início de 2023 e continua até hoje. No final de novembro, dia 19 de novembro de 2023, o Marcel batizou. A gente fez todo esse movimento, graças a Deus, ele se batizou. E aí, voltou a arder em mim, no meu coração, esse chamado de um ministério de inclusão, que até então já tinha adormecido, eu já tinha tentado algumas vezes em outra igreja que eu tinha frequentado, não tinha dado certo, eu não tinha tido o apoio. E precisa ser algo que eu sempre digo, tem que vir de cima para baixo, tem que vir do seu pastor também. O seu pastor precisa abraçar essa ideia. Que a igreja precisa ver o pastor envolvido, isso precisa fazer parte da convicção da igreja, do DNA da igreja. E aí o pastor realmente vestiu a camisa, não, eu levei o projeto a ele, eu chamei uma grande amiga minha, a Silvia, que também precisa honrar a vida dela, ela tem um filho autista também nível 3 de suporte. Eu e ela já tínhamos um projeto junto há muito tempo atrás, que é esse que a gente não tinha conseguido colocar à frente, mas voltamos, chamei, ela foi para o batismo do Marcel, e aí depois eu marquei um café com ela, falei, vamos tomar um café que eu preciso falar contigo. E aí nesse café eu falei, vamos colocar isso de novo? Vamos levar para o pastor? E ela falou, olha, vamos. Levamos, o pastor Felipe na hora abraçou a ideia, ele falou, olha, a visão de vocês é a minha, o que vocês acharem que deve ser, E aí a gente foi caminhando, implementando algumas coisas,
A primeira, uma coisa que aconteceu que foi muito marcante foi um das crianças teve uma crise na igreja, um autista, e precisou de um local para levar, assim, que não tivesse muita gente, e não tinha esse local. E a partir disso, com a demanda acontecendo, né, o próprio pastor Felipe falou: olha, é meu gabinete. Então, eu quero que vocês podem tirar tudo. Esse Que gabinete domingo legal. não é meu, ele é de vocês. Podem empurrar mesa, cadeira, eu não me importo. Podem tirar o que é decoração que vocês precisarem. Essa sala vai ser uma sala de regulação, uma sala calma, uma sala para que, se alguém tiver uma crise, vocês podem trazer essa pessoa para cá. Uhum. E foi uma visão muito humana. Então, durante um bom tempo, num prédio antigo, porque agora a gente está num novo prédio, num outro endereço, a gente usava o gabinete do pastor para a sala de regulação. Então, a partir daí, e é algo que as igrejas precisam se atentar, e é muito importante. É lógico que a gente começa um ministério entendendo que, isso, na minha visão, de que ele não pode ser só operacional, ele não pode ser só fazer escalas, colocar pessoas para cuidarem, acolherem pessoas com deficiência. Que nós Uhum. precisamos mudar a mentalidade da igreja. A minha visão até que você mude a mentalidade da igreja, que você mude uma cultura, que você ensine, que você informe, porque as pessoas elas não sabem, porque não é a realidade delas, e Não, isso é natural. não é a realidade. Talvez fosse assim comigo se eu não tivesse tido o Marcel, né? Uhum. Então a gente precisa ensinar em amor, porque se a gente começar só pelo outro lado, capacitando, que é importante também, você capacitar pessoas, você mapear, fazer ali um censo de quantas famílias atípicas nós temos na igreja, é uma forma de se começar. É verdade. A igreja, o corpo de Cristo, tem profissionais fantásticos, tem médicos, tem enfermeiros, tem terapeutas, tem psicólogos, tem psicopedagogos, pedagogos, enfim, que Deus já dá, faz parte do corpo, né? Uhum. Profissionais seculares na sua vida secular que podem somar dentro do corpo. E essas pessoas, elas podem ser voluntários nessa estrutura de um ministério de inclusão, para capacitar outras pessoas, outros voluntários, para trabalhar nessa área dentro do reino. Agora, se eu só me preocupo em capacitação técnica, um ministério de inclusão no reino, inclusão no reino, Andréia, na minha visão, onde o meu coração arde, ele não se sustenta apenas por técnica. É importante, então não me entenda mal. É Sim, sim, é importante o importante. treino, a capacitação, mas precisa de oração, precisa de estudo da palavra, precisa de dependência de Deus e do Espírito Santo. É Deus é quem verdade. vai fazer o crescimento, é que vai fazer o fluir, né? Deus quer isso. Eu uso sempre muito, e que me toca muito, Lucas 14, quando aquele senhor ele fala naquela história de que chame as pessoas para virem para minha casa, né? Para ceiar. E o servo ele sai e ele vai atrás das pessoas para isso. Só que ele chama, quando ele volta, o Senhor ainda diz, ainda há lugar. Vai, volta e chama outras pessoas. Por quê? Porque ele quer a casa cheia. Essa é a vontade. E eu fico me colocando no lugar daquele servo. Esse é o nosso papel. Ele não questionou, ele não pensou duas vezes, ele foi. Ele foi, onde estão meus filhos? Eu preciso encontrar essas pessoas e trazer. Isso é uma responsabilidade que vai nos ser cobrada por Uhum. Cristo, porque são os filhos dele. Cristo, ele ia até as pessoas, né? Quando ele fez a cura do leproso, e aquele leproso falou para ele: se tu quiseres, tu, ele não queria dizer, se tu tens poder, se, né? Não. Ele queria ver a disposição. Isso fala sobre disposição. Para mim, isso fala muito sobre disposição. Agora, demanda esforço, como o próprio Lucas 14 fala, sobre você construir uma torre, sobre você ver se você tem no momento de guerra, número suficiente no seu batalhão ali para guerrear, ou é melhor propor uma paz.
Mas em momento algum, isso pode ser razão para que a gente recue. Isso tem que nos estimular, nos E impulsionar. como é que foi Esse na texto na igreja? palavra. A aceitação, a procura? Tá. Então, assim, nesse contexto, isso nos impulsionou, né? Sentar, como a palavra de Deus fala, você sentar e você ver ali as opções que você tem e como que você vai fazer. Não para que você desista, achar que é uma coisa muito grande a ponto de você, opa, não vou nem mexer nisso. Uhum. Nós começamos a mapear quantas famílias tinham na igreja, começamos a entrar em contato com essas famílias, começamos Legal. a fazer uma interface ali com os ministérios. É, Num primeiro momento, às vezes é difícil, você encontra alguma resistência, né? Por quê? Porque você tem que mudar muitas vezes a forma como tudo já estava acostumado a andar. Então vai ter que mudar alguma rotina que já as Algumas pessoas já estavam logísticas, né? acostumadas. E aí, a igreja está disposta a isso? É isso que é uma pergunta a ser feita. Cristo ele teve disposto a ir e a fazer, e a tocar e a se relacionar. Nós precisamos estar dispostos a sermos mais parecidos com Cristo. Isso precisa arder no nosso coração. Agora, isso precisa ser nosso para as outras pessoas. Se cada pessoa, ir em pequenos grupos, por exemplo, em células, eu não sei como é que vocês chamam aí na igreja, esses pequenos grupos, células, enfim, Pequeno grupo também. que durante a semana assim, pequeno grupo, né? Ir lá falar sobre inclusão, sabe? Ter por que não uma cadeira dentro da escola bíblica para falar sobre inclusão na igreja? Irmãos que possam falar sobre isso à luz da palavra de Deus. Então, nós fizemos, eu ainda estava na liderança do ministério, nós fizemos o primeiro Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, nós fizemos todo um culto na igreja voltado com vivências. Nós colocávamos vendas nas pessoas para que elas assistissem o culto Olha que com interessante. venda nos olhos, fossem Uhum. até o local, sentassem, e o que elas sentiam depois. Elas davam esse depoimento de como que é se colocar por um instante, porque naquele momento você pode tirar a venda e voltar a enxergar o seu irmão. Não. É. Cadeira de roda, para você ir usando cadeira de roda até um filtro que normalmente ele está alto. Como é que você tem autonomia para tirar a sua própria água? Você sempre tem que estar dependendo de alguém. Então a gente foi fazendo vivências com as pessoas e foi marcante para a igreja também. Então a igreja ela precisa voltar o seu olhar para isso, para esse trabalho, porque isso Andréia, missão. Isso é um campo missionário. É A pessoa com verdade. deficiência, ela não vem sozinha. Ela vem com a família, ela vem com o Família. cuidador. Ela nunca vem sozinha. É E você verdade. alcança outras vidas. E a gente acaba com coisas simples, como você está falando, a altura do bebedouro, a altura do porta-copo, alguma coisa parecida. Isso alcança o Isso. coração. Isso alcança o coração dos familiares, né? Porque Isso, os familiares que exatamente. Isso é mais precisam respeito. que mais eles precisam de alguém que seja um com eles, como um familiar, não tão somente como uma pessoa que está com necessidade, tem a necessidade, mas o familiar precisa também de muita atenção, né? Precisa ser Exatamente. visto. E com isso você pode ganhar uma família inteira. Que está em Amém. casa, como muitas famílias atípicas estão dentro de casa sem ir a uma igreja. Porque É não tem verdade, como cultuar. é verdade, é verdade. Isso é uma grande verdade. Glória a Deus pela internet hoje, né, Valéria? É. Que muitos A podem... internet ela é muito importante, mas ela não substitui o congregar, o, Sim, sim, com certeza. o estar junto, né? A intimidade do É pelo menos o corpo. momentâneo ali. Que isso não Lançar a seja mão. o usual, É sabe? verdade. Mas que eles possam estar como a gente ali, usufruindo No do meio do toque, do povo, no carinho, arraial, né? no me- isso, no meio do povo, exatamente. Que isso seja mais normal, mais natural pra gente. Amém, Valéria. Eu não tenho palavras, olha, Amém. porque é uma... Você falando e eu pensando, Senhor, misericórdia, precisamos trabalhar mais, a gente tem que se envolver mais, orar mais, olhar mais ao nosso redor.
que às vezes a gente está tão ocupado e não olha ao redor, né? A família que está ali precisando que a gente esteja com eles e aprendendo também com eles. É edificante ouvir, é edificante. Como é bom a gente poder ouvir isso. Amém. E nos faz pensar, nos faz refletir, nos leva à oração, com certeza. Eu creio que isso vai abençoar muitas famílias, Valéria. Tudo que você nos colocou aqui, tudo que você pôde nos contar, as fotos do Marcel em viagem, na igreja, né, no batismo. Que bênção, viu? Infelizmente, nosso tempo é curto e a gente precisa encerrar o bloco de novo. E esse é o último bloco, então eu te peço que tu faça as suas considerações finais. Deixa uma palavra para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. Pode ficar à vontade. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar imensamente, é um presente de Deus e que realmente possa alcançar quem precisa na medida da necessidade de cada um. Que todos nós possamos refletir, como você falou, Andréia, abrir os horizontes, abrir mais a nossa visão para esse chamado, entendendo que ele não é o chamado de um pequeno grupo, de uma pessoa só, ou de um grupo que faz inclusão, ele é um chamado para, se você é cristão, isso tem a ver com você. E que esse grande campo missionário, ele não assuste, mas ele nos impulsione, porque a palavra de Deus diz que Deus se agrada dos pequenos começos. Então você pode começar aos poucos. Você não precisa estar com tudo pronto. Você não precisa estar com a estrutura completa. Simplesmente seja alguém que toque outro alguém, que receba outro alguém e que se abra para aprender com essas famílias atípicas também, porque elas têm muito a abençoar. Elas têm muito, muito a ensinar. Elas são corpo, elas têm dons que Deus deu. Então, muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe você, família típica, que você se sinta impulsionada também, que você se sinta fortalecida na sua fé, que você não abandone a sua esperança, que você possa ir à igreja, que você possa provocar isso no seu irmão com a sua presença, mas que você o faça com respeito a si mesmo, para que você também não venha a se desestruturar de alguma forma, mas que você possa ser bem recebido pelas igrejas e que as igrejas possam cada vez mais se preparar para receber seus irmãos. Amém, Valéria, amém. Em nome de Jesus. Amém. Seja uma realidade, Amém. Mesmo que aos poucos, a gente comece aos poucos. E obrigada por você ter aceito o nosso convite, obrigada por você ter disponibilizado o teu tempo, né, para nos contar, nos testemunhar. Eu creio em Cristo que isso vai ser edificante para muitas famílias, como já foi. Amém. A gente já recebeu os feedbacks, já te falei. E eu tenho certeza que vai alcançar muitas famílias, para a honra e glória do nosso Deus, porque é tudo por Ele e para Ele. Muito obrigada, Valéria. Deus abençoe. A gente conhece o Marcel de todas as fotos. Já viajamos com ele, já conhecemos o Marcel de foto. Um dia vamos nos ver. Deus abençoe a vida de vocês ricamente, viu, Valéria? E você que esteve conosco, obrigada por estar aqui com a gente até agora. E para você nós temos um versículo que está em Deuteronômio 7:9, que diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam seus mandamentos. Esse é o nosso Deus de cuidado e fidelidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tenha uma boa semana. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau. Tchau, Valéria. Tchau.